Pai Celestial, fonte inesgotável de amor e misericórdia, nós nos aproximamos de Ti neste momento, com corações humildes e mentes sedentas pela Tua presença divina. A Tua palavra nos ensina em Salmos 91:1 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É essa promessa, Senhor, que nos impulsiona a buscar refúgio em Ti, reconhecendo que em Ti encontramos a segurança que o mundo não pode oferecer. Diante das tempestades da vida, das incertezas que assombram os nossos dias e das batalhas invisíveis que travamos em nossos espíritos, sabemos que somos frágeis e necessitados da Tua força soberana. A Tua proteção não é um mero escudo, mas um abraço envolvente que nos guarda de todo perigo, tanto que vemos quanto que se esconde nas sombras. Reconhecemos a nossa dependência de Ti, Senhor, pois sem a Tua mão estendida, estaríamos à mercê das adversidades, vulneráveis e sem esperança. Neste instante, clamamos a Ti, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que conheces profundamente as nossas lutas e as nossas dores. Tu que foste tentado em tudo, mas permaneceste sem pecado, compreendes a intensidade dos ataques que sofremos, as dúvidas que tentam minar a nossa fé, os medos que paralisam os nossos passos. A Tua cruz é o símbolo máximo do Teu sacrifício e da Tua vitória sobre o mal, e é em Teu nome que encontramos o poder para resistir. A Tua ressurreição nos assegura que a morte e o inferno não têm a última palavra, e que, unidos a Ti, também experimentaremos a vida eterna e a vitória sobre todas as forças adversas. Que a Tua luz dissipe as trevas que tentam nos cercar, que a Tua paz inunde os nossos corações aflitos, e que a Tua verdade nos liberte de toda mentira e engano. E a Ti, Espírito Santo, Consolador e Guia, pedimos que nos envolvas com a Tua unção poderosa. Tu que és o sopro de vida que nos anima, a sabedoria que nos ilumina, a força que nos capacita, dirige os nossos pensamentos, santifica as nossas emoções e fortalece a nossa vontade. Ajuda-nos a discernir o caminho que agrada a Deus, a reconhecer as armadilhas do inimigo e a permanecer firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis. Que a Tua presença em nós seja a nossa certeza, a nossa esperança e a nossa fortaleza inabalável. Em um mundo onde o mal se manifesta de tantas formas, desde as tentações sutis que desviam o nosso olhar de Deus até as perseguições mais evidentes que buscam nos silenciar, precisamos mais do que nunca da Tua intervenção divina. O contexto em que vivemos exige de nós uma vigilância constante e uma dependência ainda maior do Senhor. A cultura ao nosso redor muitas vezes exalta o que é contrário aos valores do reino de Deus, promovendo o egoísmo, a imoralidade e a incredulidade. As notícias diárias nos trazem relatos de sofrimento, injustiça e violência, que podem nos abalar e nos fazer questionar a bondade e o poder de Deus. A pressão social para nos conformarmos com padrões mundanos pode ser esmagadora, e as dificuldades financeiras, os problemas familiares, as enfermidades e as perdas podem nos deixar sem chão. É nesse cenário, muitas vezes sombrio e desafiador, que nos voltamos para Ti, Senhor, clamando por um manto de proteção que nos cubra integralmente. Não buscamos uma vida isenta de dificuldades, mas sim a segurança de que, em meio a elas, não estaremos sozinhos, mas sim amparados pela Tua mão poderosa e pelo Teu amor incondicional. Este momento de oração é um convite para nos reconectarmos com a fonte de toda a nossa força e segurança. É um lembrete de que, independentemente das circunstâncias externas, o nosso refúgio verdadeiro está em Deus. Acreditamos que, ao declararmos a nossa fé e buscarmos a Tua face, Tu Te revelas como o nosso protetor fiel, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que esta oração seja um bálsamo para as feridas da alma, um farol de esperança nas noites escuras e um chamado à ação para vivermos em constante dependência do Teu poder. Que as Tuas promessas se tornem a nossa realidade diária, e que a Tua presença nos capacite a enfrentar cada desafio com coragem, fé e a certeza da Tua vitória. E, portanto, que a Tua palavra seja a nossa rocha inabalável, o fundamento sobre o qual construímos as nossas vidas, especialmente quando as circunstâncias parecem querer nos derrubar. Em Isaías 54:17, Tua promessa ecoa com força: nenhuma arma forjada contra Ti prosperará, e toda língua que se levantar contra Ti em juízo Tu condenarás. Esta é uma declaração poderosa de soberania divina, um decreto celestial que nos assegura que, sob o Teu olhar vigilante, nenhuma artimanha do inimigo, nenhuma calúnia, nenhuma acusação infundada terá poder para nos destruir. Não se trata de uma promessa de ausência de conflito, mas sim da garantia de que, em meio a eles, a Tua justiça prevalecerá e a Tua verdade nos defenderá. O adversário, com suas táticas astutas, busca semear discórdia, espalhar mentiras e minar a nossa paz interior,
mas a tua verdade, Senhor, é um farol que dissipa toda sombra de engano e nos liberta das cadeias da desinformação e da maledicência. É fundamental compreendermos que a nossa fé não é um escudo passivo, mas uma arma viva, ativada pela crença e pela declaração ousada das tuas promessas. Quando as vozes negativas tentam se infiltrar em nossas mentes, quer sejam externas, quer internas, somos chamados a responder com a autoridade que nos deste em Cristo Jesus. Pensemos em momentos específicos em que fomos alvo de críticas injustas, de fofocas maldosas ou de difamações que buscavam manchar a nossa reputação. Nesses instantes, em vez de nos deixarmos consumir pela amargura ou pelo desespero, somos exortados a erguer a voz em oração e em declaração de fé, proclamando que a nossa identidade e o nosso valor não são definidos pelo que os outros dizem, mas pelo que tu, Senhor, dizes sobre nós. O inimigo é mestre em usar as nossas próprias fraquezas e inseguranças contra nós, tentando nos convencer de que somos indignos, incapazes ou que nossos erros passados nos definem para sempre. Ele sussurra dúvidas sobre a nossa salvação, sobre o nosso chamado, sobre a nossa capacidade de servir ao Senhor. Contudo, a tua palavra nos lembra que em Cristo somos nova criatura, 2 Coríntios 5:17, que as nossas transgressões foram lavadas pelo sangue precioso do Cordeiro, e que o teu amor é mais forte do que qualquer falha que possamos ter cometido. Portanto, quando essas vozes de condenação tentarem nos silenciar, devemos, em vez de nos calar, levantar um clamor de gratidão e louvor, celebrando a obra redentora de Jesus em nossas vidas e reafirmando a nossa posição como filhos e filhas do Deus Altíssimo. Ademais, a luta espiritual não se limita a ataques diretos à nossa fé ou caráter. Ela se estende à esfera das nossas emoções e pensamentos. O desânimo, a ansiedade avassaladora, a raiva que consome, o medo paralisante, todos esses são campos de batalha onde o inimigo busca estabelecer o seu domínio. A exortação bíblica é clara: devemos trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:05. Isso significa que não somos meros espectadores passivos das nossas experiências emocionais, mas temos o poder, através do Espírito Santo, de discernir quais pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus e quais são meros ardis do adversário. Nesse sentido, a oração se torna uma ferramenta poderosa de guerra espiritual, não apenas um pedido de socorro, mas um ato de tomada de território. Ao orarmos, declaramos a soberania de Deus sobre cada área das nossas vidas, incluindo os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. É o momento de desmantelar fortalezas mentais construídas pelo inimigo, de substituir pensamentos de desespero por pensamentos de esperança divina, de trocar a ansiedade pela confiança na tua providência. Pensemos em uma situação específica em que você se sentiu sobrecarregado por uma preocupação persistente, talvez relacionada a finanças, saúde ou relacionamentos. Em vez de permitir que essa preocupação o consuma, a oração nos chama a apresentá-la a Deus, confiando que Ele tem o controle e nos dará a graça e a sabedoria para lidar com ela. A declaração de fé em meio às adversidades é um ato de coragem que honra a Deus e intimida o inimigo. É como um soldado que, em meio ao fragor da batalha, ergue sua bandeira e proclama a lealdade ao seu rei, inspirando seus companheiros e demonstrando sua determinação inabalável. Da mesma forma, quando declaramos em voz alta as verdades bíblicas sobre proteção, cura e vitória, estamos ativamente participando da batalha espiritual, desarmando as estratégias do mal e abrindo espaço para a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Que esta compreensão nos impulsione a não sermos silenciados pelo medo ou pela dúvida, mas a sermos vozes audazes que proclamam a glória e a suficiência do nosso Deus em todas as circunstâncias. Ao contemplarmos a jornada que nos trouxe até este ponto, percebemos como os fios de uma tapeçaria divina começam a se entrelaçar, formando um padrão de esperança e fortaleza. Os ecos das promessas celestiais ressoam em nossos corações, como um chamado ancestral que nos lembra da nossa verdadeira filiação e do poder que nos reside. As diversas facetas da proteção divina, outrora percebidas como elementos isolados, agora se revelam como partes intrínsecas de um todo coeso e abrangente, cada uma contribuindo para a solidez da muralha que nos cerca. A compreensão das batalhas espirituais, antes talvez um conceito abstrato, ganha contornos mais nítidos, revelando a natureza sutil e persistente dos ataques que enfrentamos, tanto no âmago de nosso ser quanto em nossas interações com o mundo. Essa clareza, no entanto, não é um convite ao desespero, mas sim um chamado à ação consciente, um convite para que nos posicionemos com discernimento e coragem diante das adversidades. A verdade, como uma bússola infalível, aponta para um caminho de segurança, mesmo em meio às mais densas névoas da incerteza. Refletindo sobre esta caminhada,
é possível sentir a gravidade da nossa dependência da fonte inesgotável de poder. A fragilidade humana, quando confrontada com a magnitude das forças que buscam nos desviar do caminho, encontra na graça divina o antídoto para o medo e a dúvida. As experiências de vida, com seus altos e baixos, não são vistas como meros acasos, mas como oportunidades para que a força transformadora do Altíssimo se manifeste de maneira ainda mais resplandecente, como a luz que irrompe após a tempestade mais severa. As verdades proclamadas, antes talvez um murmúrio distante, agora ecoam com a força de um trovão, ressoando em cada fibra do nosso ser. A certeza de que não estamos sozinhos em nossas lutas, mas sim amparados por um amor que transcende toda a compreensão, solidifica a nossa fé. Cada ensinamento, cada exortação, cada vislumbre da verdade divina, contribui para a edificação de um alicerce inabalável, sobre o qual podemos construir um futuro de esperança e resiliência. É como se, ao longo deste percurso, tenhamos desvendado os segredos de um mapa ancestral, que agora nos guia com clareza rumo ao destino final de paz e segurança. A convergência dessas ideias nos prepara para um novo patamar de compreensão, para um encerramento que não é um ponto final, mas um portal para uma nova maneira de viver e de crer. E assim, chegamos ao limiar de uma nova compreensão, onde a promessa de proteção divina não é apenas um conforto passageiro, mas a própria essência da nossa jornada. Não se trata de buscar um refúgio estático, imune às intempéries da existência, mas de internalizar a presença viva e atuante de Deus em cada passo, em cada respiração. A verdadeira fortaleza reside não na ausência de lutas, mas na certeza inabalável de que, em meio a elas, somos segurados por mãos que jamais nos soltarão. A armadura da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, estes não são meros símbolos, mas ferramentas vivas que, quando empunhadas com convicção, desmantelam as fortalezas do medo e da dúvida, abrindo caminho para a manifestação do poder transformador de Deus em nosso cotidiano. A luta espiritual, que outrora poderia parecer um embate distante, agora se revela como uma realidade intrínseca à nossa existência, um campo de batalha onde a clareza de propósito e a firmeza de espírito são nossas maiores aliadas. Compreender que cada pensamento, cada emoção, cada decisão é um território a ser reclamado para o reino de Deus nos capacita a viver com intencionalidade e vigilância. Não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas participantes ativas na orquestração da nossa vitória, guiados por uma sabedoria que transcende a razão humana. A cada desafio que se apresenta, somos lembrados de que a nossa força não emana de nós mesmos, mas daquele que nos criou e nos sustenta. Portanto, a verdade que emana desta oração não é um ponto final, mas o início de uma prática constante. A verdadeira prática começa agora, no desdobrar de cada novo dia, na forma como escolhemos responder às provações e às tentações. É no silêncio da manhã, ao apresentar a Deus as nossas intenções, ou na tempestade do meio-dia, ao reafirmar a nossa confiança em sua providência, que a promessa de proteção se torna tangível. É ao amar o próximo, ao perdoar aqueles que nos feriram, ao estender a mão aos necessitados, que demonstramos a autenticidade da fé que professamos. A proteção divina não é um amuleto a ser carregado, mas uma forma de viver, um reflexo da nossa entrega total ao soberano amor de Deus. Que a paz que excede todo entendimento guarde os nossos corações e as nossas mentes. Que a certeza da sua presença nos impulsione a avançar, confiantes de que, em cada passo, somos guiados, protegidos e amados incondicionalmente. A jornada continua, e em cada etapa, a mão de Deus se estende, assegurando-nos que, mesmo nas profundezas do vale, jamais estaremos sozinhos, mas sempre à sombra do Onipotente. Que esta verdade se torne a melodia que embala os nossos dias e a força que nos impulsiona a viver uma vida que honra o seu nome, em completa dependência e gratidão. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e se inscreva no canal. Deus te abençoe.